Daqui a pouco a gente fala mais sobre este assunto. Deixa eu trazer agora o Ricardo Evangelista, diretor executivo da Active Trades, para a nossa conversa. Vamos entender mais o panorama aqui de todo o cenário internacional. Ricardo, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Boa tarde. Olá, Paula. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada. Ricardo, eu queria falar um pouco contigo, né? Começar um pouco aí pelo cenário mais europeu, especificamente Reino Unido, que divulgou hoje uma inflação ainda resistente, vamos dizer assim, em abril, né? Veio, acho que até menor ali um pouco, mas ainda um pouco maior, bem menor do que março, mas ainda assim acho que um pouco maior do que se aguardava, né? Mesmo vindo ali uma diferença em relação a março. Como você tem visto essa resiliência, vamos dizer assim, dos preços na Europa como um todo, os impactos que isso pode acabar trazendo para as políticas monetárias, juro continua para cima? Sim, a inflação no Reino Unido, os dados saíram hoje relativamente ao mês passado e surpreenderam em alta, sobretudo a chamada inflação core, ou seja, a inflação subjacente, que exclui os preços da energia, da alimentação e do tabaco. Este número, na verdade, subiu de 6,2% na leitura anterior para 6,8%, que é um número muito alto. O que é que isto significa? Isto significa que a inflação no Reino Unido está a ganhar muita tração, porque os salários estão a acompanhar, há muitos salários que estão indexados à inflação no Reino Unido, e isto é um problema no cenário que se vive hoje, porque com a subida dos salários isso acaba por arrastar depois a subida dos custos fixos para as empresas e refletir-se em preços mais elevados. E isto são muito mais notícias para o Reino Unido, que se começa a encontrar num cenário que muitos estabelecem um paralelo com o cenário dos anos 70, da década de 70 do século passado, quando o Reino Unido era chamado o sick man of Europe, ou seja, o homem doente da Europa, a economia mais frágil da Europa, porque tinha inflação muito alta, tinha depois também o desemprego alto. O desemprego neste momento ainda não está alto no Reino Unido, está o oposto, está baixo, e esse é um dos fatores que está a contribuir para a subida da inflação subjacente. No entanto, o Reino começa-se a notar uma decalagem, ou seja, começa a crescer o gap, a diferença entre os níveis de inflação no Reino Unido e os níveis de inflação no resto da Europa, e até se formos comparar com os Estados Unidos, aí já nem há comparação possível. Portanto, dados preocupantes para o Reino Unido. Inclusive, queria até entender a sua opinião. Outro dia estava lendo alguns artigos, viu, Ricardo? E não só aqui Brasil, a gente muito preocupado em relação a essa questão dos juros altos, inflação, essa resiliência, vamos dizer assim, dessa inflação ainda um pouco mais lenta do que as políticas monetárias aguardavam. Alguns especialistas, inclusive, trazendo uma leitura de que o mundo, acho que vai ter que conviver aí por mais tempo, tanto com inflação ainda um pouco mais alta, resiliente, mesmo com taxas de juros maiores. Eu queria entender, né, se você compartilha também desse pensamento, que a gente ainda tem uma distância, vamos dizer assim, do atual patamar com as suas metas, né, as metas de inflação. A gente já tem visto essas políticas monetárias trazendo impactos em vários setores e várias cadeias como um todo, em relação até ao próprio crescimento global, mas a gente ainda assim, né, vê essa inflação teimosa, né, não conseguindo aí se arrefecer. Você partilha dessa opinião que a gente ainda possa viver aí por um mais tempo, né, por um médio tempo aí, prazo, por exemplo, com mais inflação e juros altos no mundo como um todo? Sim, Paula, compartilho dessa opinião, e não sou só eu, os próprios bancos centrais têm vindo a apresentar projeções em que não esperam que a inflação atinja o nível considerado ideal, que normalmente é ali à volta dos 2%, até pelo menos 2025, isto no caso do Banco Central Europeu, por exemplo. Por isso eu penso que sim, que estamos a viver uma fase em que poderemos contar com a continuação da inflação em níveis elevados. Existe aqui um pouco uma tempestade perfeita quase, porque tivemos a acumulação de poupanças durante os confinamentos do Covid, as pessoas, as famílias tinham dinheiro de sobra, digamos assim, pelo menos algumas, claro,
Depois houve também uma saída de muitas pessoas do mercado laboral, ou seja, começou a haver menos pessoas disponíveis para trabalhar, o que levou a uma subida dos salários. Ou seja, com esta subida da procura depois dos confinamentos, com a subida dos salários devido a menor disponibilidade de pessoas no mercado laboral, verifica-se que se criaram condições perfeitas para a inflação, sobretudo quando os juros estiveram muito baixos durante muito tempo, porque os bancos centrais foram lentos a reagir ao problema. E agora estamos um pouco a pagar o preço desta conjugação de fatores, e então penso que é uma situação que não se vai resolver assim em alguns meses ou em um ano. Vai demorar mais tempo do que seria desejável, e as famílias e as empresas terão que se adaptar a esta nova realidade e terão que se adaptar a viver com taxas de juros mais altas, depois com todo o impacto que isso vai ter no orçamento familiar e também nos custos fixos das empresas. Por isso, infelizmente, estou de acordo com a vossa perspectiva aí, Paula. E falando um pouco agora, trazendo aqui para a nossa conversa a questão dos dados aí dos PMIs hoje, né? A gente acabou... Bom, a gente estava falando já nos últimos dias, tivemos algumas prévias, mas a gente tem visto aí dados de PMIs, números ainda fracos, né, Ricardo? O sinal ali, muito de desaceleração, acho que chamando ainda muita atenção dos investidores, acho que muito em consequência também do que a gente está falando, dessa pressão inflacionária, desses juros, essa desaceleração como um todo. Eu queria entender também a sua avaliação sobre este período especificamente, né, que a Europa aí tem passado, e se você também acredita, né, que, como você trouxe ali o tema ali sobre guerra e pandemia, se isso ainda, na sua visão, podem ser consequências dessa mudança econômica que a gente viveu desde a época da pandemia e também completando ali com a guerra da Ucrânia. Sim, é verdade. Os PMIs na zona euro têm registado níveis que ficam aquém do que seria ideal. Isto reflete alguma falta de confiança dos agentes económicos, e esta falta de confiança tem a ver com vários fatores. Falámos aí da inflação. A inflação continua a ser um problema, não só para as famílias, mas, como eu dizia, também para as empresas, com a subida dos custos fixos, a subida do custo do crédito, e temos também uma situação olhando desde uma perspectiva mais macro, uma perspectiva mais global, temos a situação na China, por exemplo, porque a China também é uma economia que tem dado sinais opostos, que não está... A perspectiva para a economia chinesa neste momento não é uma perspectiva de crescimento e de procura dentro do mercado interno chinês, como esperariam os grandes produtores europeus. Todos sabemos que, por exemplo, na Alemanha, na França, com a indústria automóvel, depois na França com a indústria do luxo, a China é um mercado importantíssimo. E com a diminuição das expectativas face à atividade económica na China, também se verifica depois uma diminuição da expectativa europeia para exportar para a China. Isto tem tido um impacto muito negativo no sentimento na Europa. Portanto, eu penso que o facto destes PMIs terem até agora estado a desiludir tem um pouco a ver com essa menor confiança dos agentes económicos na Europa devido a esta conjugação de fatores que inclui a inflação alta, que inclui a instabilidade geopolítica gerada pela guerra e inclui também preocupações face ao crescimento da economia global e da China em particular. Ricardo, vou trazer aqui para a nossa conversa Marco Saravalho, que também tem perguntas para você. Fica à vontade, Marco. Bom dia, Ricardo. Tudo bom? Olá, Marcos. Como está? Tudo ótimo. O Ricardo até fez uma provocação agora pela manhã no Twitter em relação ao mercado de luxo, né, na Europa. As ações, a grande parte dessas companhias são listadas em bolsa. A gente conhece algumas aqui no Brasil. E aí eu queria perguntar dois recados. Uma parte um pouco macro, porque a gente sabe também que essas companhias dependem um pouco do fluxo de turismo asiático, né? Então, entender um pouco como é que a Europa tem sentido, e tem sentido também nesse mercado de luxo, né? Na compra aí de, enfim, consumo, enfim, acho que são várias companhias, não é uma só específica. E segundo, como é que você vê como investimento mesmo? Porque a gente sabe também que essas empresas são negociadas a múltiplos muito altos.
e agora estão passando por um movimento aí de realização, ou seria realmente uma preocupação desse contágio aí asiático em relação ao fluxo na Europa, né? É uma pergunta muito difícil, Marcos. Futurologia é complicado fazer, não é? E não sei dizer se será um bom momento para investir no setor do luxo europeu, porque como você disse, e muito bem, neste momento está num nível alto e talvez esteja até demasiado alto, considerando as circunstâncias e os riscos que se apresentam neste momento à economia global. Todos os ventos contrários levariam talvez a termos um bocadinho mais de precaução. No entanto, também não podemos minimizar a resiliência deste setor, que tem demonstrado uma resiliência extraordinária, e olhando desde uma perspectiva um pouco mais fé-diver, vemos, por exemplo, neste momento a pessoa mais rica do mundo é o Arnault, o francês, que é o líder da Louis Vuitton, por exemplo. Ou seja, esta é uma indústria com muito peso, é uma indústria que tem mostrado uma resiliência extraordinária, e por isso eu não queria menosprezar as possibilidades de sucesso para este setor como investimento. Mas devo confessar que me parece que neste momento, considerando todos os ventos contrários que enfrentam a economia global, parece estar talvez um bocadinho sobrecomprada. Uhum. Quer continuar, Marcos Saravalli? Não, eu acho que é só acho que uma decisão de investimento, Ricardo. Como você tem visto assim, a preferência? Porque até fazendo um paralelo com os Estados Unidos, a gente vê o S&P 500 hoje subindo muito em cima de tecnologia, e o grande assunto ali é a inteligência artificial, enfim, os chats. E se a gente tirar particularmente as empresas que subiram muito nesse ano, praticamente o S&P 500 não está subindo, mas são empresas caras, né? São empresas negociadas a múltiplos muito altos. Então, como é que fica a decisão do investidor? Assim, eu vou procurar a resiliência do mercado de luxo, mas ao mesmo tempo um setor que é negociado a múltiplos muito altos e pode sofrer por conta de Ásia, influência de turismo, né? Ou tem outros setores aí que mais ligados à economia local, enfim, que podem ser oportunidades em termos de alocação mesmo de investimentos, porque até uma brincadeira que a gente diz assim, todo mundo fala de diversificação, né, de setores diferentes, geografias diferentes, mas se a gente olhar para a carteira do Warren Buffett hoje, ele está quase Apple, né, uma carteira só concentrada ali em tecnologia, né? Muito alto, se pode ser. Certo. Sim, Marcos, estou a entender. Sim, existem sempre momentos-chave em que, para fazermos realmente um bom investimento, devemos entrar cedo, não é? Como eu dizia, a indústria, o setor do luxo é um setor muito resiliente, o que à partida oferece garantias ao investidor, mas ao mesmo tempo está a nível de preços bastante elevados. Eu diria que poderá ser interessante, por exemplo, investir em empresas do setor da mineração. Temos visto que o ouro tem estado a ganhar cada vez mais relevância como ativo de refúgio, como contraponto à inflação, mas também tem ganho algum protagonismo com este fenómeno agora que tem vindo a crescer da desdolarização, com a compra de muito ouro por bancos centrais, e penso que toda esta dinâmica poderá vir a ser bastante positiva para o setor da mineração e sobretudo das empresas que exploram ouro. Esse poderá ser um setor interessante para investir neste momento, dado que já há quem diga por aí que o ouro poderá até atingir níveis próximos dos $3.000, por exemplo, algo assim, por onça. Por isso, levando em consideração que eu não sou muito bom futurologista, eu diria que poderá ser um setor interessante para explorar em termos de potencial de crescimento. Eu queria falar um pouquinho sobre a situação, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos, né? Inclusive, estava até olhando aqui pelo canal do Telegram da Active de Portugal, muito bom por sinal, viu, Ricardo? Elogiando aqui, porque realmente é bom. Obrigado. Eu uso muito, e aí o pessoal aqui tava, né, colocou aqui, vai ter uma coletiva, inclusive, daqui a pouco, horário de Brasília, aqui, 12h45, do presidente, né, da Câmara dos Estados Unidos, o McCarthy, vai realizar essa coletiva para falar sobre aí o limite da dívida. A gente tem trazido muito esse assunto, tá? Estamos vendo aí, né, uma reação de tom muito de cautela, principalmente dos mercados, sobre este impacto
impasse. Queria entender também um pouquinho, né, da sua visão em relação a esse assunto, se você realmente acredita, né, se os Estados Unidos podem, de fato, dar um calote. Mais cedo até perguntei aqui para o Marco Saravalho, eu falei, Marco, essa é uma situação que não é de hoje, os Estados Unidos já passou por essa situação dessa negociação, sempre resolvido ali nos últimos minutos, vamos dizer assim, nunca chegamos, de fato, a uma situação caótica de um default. Seria um exagero, né? A minha pergunta para ele foi essa, o mercado ter essa reação ou há realmente aí, né, como muitos já começam a colocar na conta esta possibilidade. Queria entender se a sua visão, né, se você acredita que possa isso acontecer, se existe algum efeito cascata que, né, a gente pode, de repente, esperar, inclusive, para outros mercados internacionais com esta possibilidade? Eu penso que é um pouco impensável que os Estados Unidos venham a entrar em cumprimento. Eu penso que, como você disse, Paula, à última da hora, tal como já aconteceu em ocasiões anteriores, à última da hora, no último minuto, irá acontecer um acordo entre democratas e republicanos e vão então subir o teto da dívida. Se isso não acontecer, como disse Janet Yellen a semana passada, no princípio de junho, o Tesouro americano vai ficar sem dinheiro e os Estados Unidos entrariam em cumprimento, em default, o que seria uma catástrofe não só para os Estados Unidos, mas penso que seria uma catástrofe para a economia global, para os mercados financeiros, seria, bom, é inimaginável, não é? É inimaginável quais poderiam ser depois as repercussões de um acontecimento desses. Por isso eu acredito que no final haverá sempre o bom senso que vai prevalecer, as partes, McCarthy do lado republicano e depois Joe Biden do lado dos democratas vão chegar a um acordo e vão subir o teto da dívida. Se isso não acontecer, claro, seria uma catástrofe. Agora, o que temos vindo a assistir é que à medida que se aproxima esse deadline, ou seja, esse momento em que o Tesouro fica sem dinheiro para cumprir as suas obrigações e não há acordo para subir o teto da dívida, quanto mais próximo está, quanto maior tem sido a volatilidade nos mercados financeiros e quanto maior tem sido a aversão ao risco, ou seja, o apetite pelo risco tem vindo a cair ao mesmo tempo em que começa a escassear o tempo. E isto está a ser mau para os mercados globais. Agora, eu penso que na próxima semana a situação vai desanuviar. Pronto, poderá ser, como dizem os ingleses, wishful thinking, e posso estar aqui a desejar aquilo que eu quero que aconteça, ou a esperar aquilo que eu quero que aconteça, mas penso que o cenário alternativo é impensável mesmo. E você acredita, né, só para a gente finalizar esse assunto, toda essa questão, né, vamos colocar assim, esse drama do teto da dívida dos Estados Unidos termina realmente aí com um acordo ou ainda, né, a questão, acho que muito peculiar em relação até como que ficariam as treasuries, né? A americana resolve o problema tendo um acordo, né, em relação ao pagamento, mas de uma outra forma, é o fim, né, ou é a única solução, vamos dizer assim, para a economia dos Estados Unidos, ou ainda assim a gente pode ver outros, né, desafios aí pela frente para a economia americana, na sua visão? Sim, com certeza que existem muitos outros desafios, ou seja, neste momento esta questão do teto de dívida é um pouco o pano de fundo e é que está agora, devido a ser uma situação com alguma urgência, é que está agora a concentrar as atenções, mas existem muitos outros ventos contrários para a economia dos Estados Unidos. A inflação continua alta, ainda ontem nós assistimos a dois oficiais bastante séniores dentro da Fed a dizer que isso mesmo, que a inflação continua a preocupar, continua com muita tração e que por isso possivelmente eles precisarão de subir, de voltar a subir as taxas de juros. Muitas pessoas pensavam que depois da subida agora em maio que a Fed faria uma pausa e até talvez viesse a baixar as taxas de juros no final do ano e que isso iria acabar por baixar depois os yields dos treasuries. Pronto,
eu penso que é muito cedo para começarmos a equacionar esse cenário. Possivelmente teremos até mais uma subida de taxa de juros ainda este ano, talvez não já em junho, mas talvez no fim do verão, e por isso penso que todo este ambiente e todos estes ventos contrários que sopram vão continuar a dar razões para as pessoas na Fed e no Comitê de Política Monetária e também a nível da política continuarem a coçar a cabeça e a ter dificuldades para gerir a situação que se mantém muito desafiante. Em relação ao setor bancário, Ricardo, eu falei que era a última, desculpa. Vou fazer mais uma aqui, já prometo que agora essa é a última. Claro. Mas entender, né, o desafio principalmente do setor bancário. Alguns especialistas acreditam que essa situação já esteja ali, acho que pontualmente resolvida. Há uma outra parte, né, acho que de especialistas que têm ainda um pouco de receio em relação ao setor bancário, principalmente com essa subida de juros que a gente estava falando anteriormente, que pode vir a continuar, não só na Europa, mas também Estados Unidos, lembrando ali em relação a uma preocupação com trazer a inflação para dentro da meta. Queria entender também um pouquinho da sua visão. Você acredita que possa estar tendo algum tipo de distorção em relação a algumas análises quando blindam aí o setor bancário americano ou não, né? Ou você acredita que pontualmente já possa estar resolvida essa situação? Eu penso que essas opiniões são opiniões otimistas, a meu ver. Ainda bem que o são, ainda bem que há muitas opiniões otimistas, porque o sistema financeiro americano, mas também global, depende da confiança dos intervenientes. Portanto, se as pessoas começam a ficar muito assustadas e muito pessimistas, isso não vai ser bom para ninguém. Agora, sendo um pouco realista, eu penso que se olharmos para o sistema bancário americano, excluindo claro, as instituições com importância sistémica, os grandes bancos, mas se olharmos para os bancos regionais americanos, que há muitos, vemos que continua a haver alguma instabilidade e, como disse, com a subida dos juros, isso pode levar a que mais instituições revelem demasiada exposição a esse tipo de ativos e que depois isso gera o pânico entre os seus investidores e que haja uma corrida aos depósitos e outras instituições venham a sentir os mesmos problemas que sentiu o Silicon Valley Bank e outros. Vamos ver, eu penso que a situação não está resolvida, mas fico bastante aliviado que haja pessoas aí a falar em público e a mostrar otimismo, ainda bem que assim é. Maravilha. Ricardo, quero agradecer. Obrigada, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades.